O TCE na TV está no ar. Confira agora os destaques desta edição. O Tribunal de Contas de Sergipe apresenta resultados a gestores da saúde e a integrantes da Comissão de Transição de Governo sobre o levantamento realizado em 8 hospitais públicos de 6 municípios do estado. Fiscais do erário. Conselheiros julgam quase 200 processos na segunda semana de trabalhos do mês de novembro. E ainda, espiritualidade na cardiologia. Servidores do TCE participam de palestras sobre cuidados relacionados ao coração. Esses são os destaques de hoje, então fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. A Corte de Contas sergipana reuniu esta semana na sede do órgão gestores da saúde e integrantes da Comissão de Transição do novo governo do estado. Na pauta, a apresentação do relatório que traçou um raio-x da atual situação dos hospitais públicos. Durante as fiscalizações, técnicos do TCE vistoriaram 8 unidades de 6 municípios do estado. Confira. Participaram da mesa técnica, além dos representantes do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, representantes de 8 unidades hospitalares de 6 municípios sergipanos, incluindo Aracaju, e membros da equipe de transição do governo estadual. Durante o encontro, a equipe técnica da primeira Coordenadoria de Controle e Inspeção do TCE, vinculada à conselheira Suzana Azevedo, apresentou o resultado do levantamento in loco feito nas unidades de saúde no último mês de agosto. Com o trabalho, o Tribunal de Contas pretende agilizar a solução dos problemas encontrados. O Tribunal de Contas de Sergipe está trabalhando com aquilo que há de mais moderno em termos de controle, que é exatamente essa indução, colaboração e articulação em termos de políticas públicas. Então, aproveita-se a expertise técnica do Tribunal de Contas de levantar questões, de levantar impropriedade, levantar oportunidade de melhoria. Se faz a apresentação para os gestores e todos, querendo o mesmo fim, o mesmo resultado, que é a melhoria da gestão pública, compartilham esse conhecimento e se vai trabalhar as soluções. Então, acho que foi uma reunião muito produtiva. Eu acho que houve uma convergência muito grande de opiniões e de esforços no sentido da melhoria do funcionamento dos hospitais aqui no estado de Sergipe, dos hospitais públicos. Durante as visitas, os técnicos verificaram, entre outros itens, questões relacionadas a controle, equipamentos médicos, estrutura e equipamentos das unidades que são geridas diretamente pelo governo do estado. Depois de ter acesso ao relatório enviado pelo Tribunal de Contas, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, disse que será criado um plano de ação para resolver os problemas identificados e destacou a iniciativa do Tribunal de Contas. Diante do relatório que foi previamente enviado, a gente já fez ajustes necessários, algumas coisas já foram sanadas. Agora iremos fazer um plano de ação com prazos para resolutividade, e sanar todos os pontos abordados, aqueles específicos aqui na reunião do dia de hoje. Iniciativa importantíssima, de ir ver o diagnóstico das unidades, o instrumento utilizado. Então, assim, temos um objetivo em comum, que é a melhoria da assistência, a oferta do produto que nós estamos entregando à nossa sociedade, que é melhoria de acesso, qualidade do atendimento. Então, quando a gente está pensando com o mesmo foco, então eu vejo extremamente importante e salutar essa medida do Tribunal de Contas. O vice-governador eleito, Zezinho Sobral, que compõe a equipe de transição do governo, também destacou o trabalho dos órgãos de controle e a iniciativa do TCE para contribuir com a melhoria dos serviços ofertados à população. A equipe de transição fez a opção de ouvir o próprio governo nas suas interações e participar com os órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas, com as associações de diversas entidades, com a universidade. Então, a participação da sociedade civil e dos órgãos de controle na equipe de transição ela é importante, porque ela ajuda a ampliar a visão, ela ajuda a contribuir com a melhoria do serviço, buscar o que está funcionando de forma adequada e ver se está a necessidade de se fazer alguma correção e buscar uma visão diferenciada. Às vezes a gente busca apenas a visão de quem está executando. É importante a visão de quem está fazendo o controle externo, é importante a visão de quem está fazendo, inclusive, controle interno, porque também existe, e da sociedade civil naqueles instrumentos que podem efetivamente contribuir com a formulação e com a melhoria das políticas públicas.
Ao comentar o trabalho de levantamento, a conselheira Suzana Azevedo enfatizou os benefícios da ferramenta de controle adotada pelo Tribunal de Contas de Sergipe e explicou que o trabalho seguirá com o acompanhamento das soluções e do cumprimento de prazos que serão estabelecidos dentro do plano de ação. Eles vão encaminhar um plano de ação de todas as inconformidades e desse plano de ação nós vamos monitorar o prazo que nós estamos estipulando para que seja resolvido. E nós vamos, com isso, as soluções dos problemas são mais rápidas e temos uma entrega à população com muito mais eficiência, porque a população precisa daquele médico trabalhando, a população precisa marcar sua cirurgia e sua cirurgia ser agendada, né? E a população precisa de um hospital onde seja um hospital acolhedor, onde o hospital seja uma referência em tratamento de saúde para aquela cidade, para aquela região. E é isso que o tribunal quer. Unir forças para que o serviço que vai ser entregue à população seja um serviço realmente de qualidade e de muita eficiência. E chegou a hora do TCE na TV apresentar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E nesta segunda semana de novembro, os trabalhos estiveram a todo vapor. Quase 200 processos foram apreciados. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, 92 processos foram julgados. Participaram da sessão os conselheiros Suzana Azevedo e Luiz Alberto Menezes, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador Eduardo Cortes, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, recursos de reconsideração, auditoria, aposentadorias, pensões e transferências para a reserva remunerada. Na segunda Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados 64 processos. Participaram da sessão o conselheiro Carlos Pina, os conselheiros substitutos Francisco Evanildo de Carvalho e Alexandre Lessa e o procurador Sérgio Montealegre, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, recursos de reconsideração, autos de infração, relatórios de inspeção, auditoria, aposentadorias e pensões. Na sessão plenária, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, o colegiado julgou 19 processos e 4 protocolos. Entre os processos da pauta, contas anuais de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, ações rescisórias, denúncia e representações. Para conferir os detalhes dos julgamentos, acesse o site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe participaram esta semana de uma importante palestra sobre doenças cardiovasculares e os cuidados que devem ser tomados para manter a saúde em dia. O palestrante foi um dos mais renomados cardiologistas do estado. Veja na reportagem. A palestra Espiritualidade na Cardiologia foi ministrada pelo médico cardiologista Dr. Antônio Carlos Sobral Souza. O especialista é referência no país. Além de apresentar dados, Dr. Antônio Souza destacou quais os fatores de riscos para as doenças relacionadas ao coração e a importância de manter hábitos saudáveis, entre eles, cultivar a espiritualidade, que é um conjunto de valores e atitudes que interferem positivamente na saúde. A espiritualidade, que não é religiosidade, né? A espiritualidade é um conjunto de emoções e dados que norteiam nossas ações nas relações intra e interpessoais. Então seria mais amor, altruísmo, menos ódio, rancor, etc. Então tem estudos mostrando que a espiritualidade reduzem uma série de doenças. Incidência de insuficiência cardíaca, reduz nível de pressão arterial, ou seja, aquelas pessoas que praticam a espiritualidade, que até inclusive religiosidade, que às vezes é muito conjunto, eles têm menos pressão alta, controlam mais diabetes e assim por diante. Então, isso cientificamente provado. Então, por isso que a ideia é de usar a espiritualidade no sentido de melhor controlar os fatores de risco que vão levar à redução das doenças que mais matam no mundo, que é o infarto e derrame. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são líderes de mortalidade no Brasil. Cerca de 400 mil pessoas no país morrem por ano em razão de doenças ligadas ao coração. A iniciativa do Tribunal de Contas de trazer o tema para o ambiente de trabalho é alertar aos servidores sobre a importância de cuidar da saúde e afastar os fatores de risco e demonstra a preocupação da Corte de Contas com o bem-estar de todos os servidores da casa.
A atividade, o projeto do tribunal é atender em primeiro momento ao servidor. Mas claro que isso vai ficar replicado através dos meios de comunicação do tribunal e através, sobretudo, dessa divulgação que o setor de comunicação tem dado e que é extensivo a toda a sociedade, a toda a população, vai servir para todos para além do tribunal. Mas no momento inicial, presencialmente, estávamos aqui, os servidores do tribunal, para ouvir e aprender com o Dr. Antônio Carlos Sobral Souza. A iniciativa foi elogiada pelos servidores dos mais de diversos setores da Corte de Contas que prestigiaram a palestra e enxergaram como uma oportunidade para cuidar melhor da saúde do coração. Eu achei muito interessante, muito importante, porque muitas coisas, muitas informações a gente não tinha conhecimento, né? Então eu saio daqui realmente com outros questionamentos resolvidos. Achei muito legal, muito boa. Uma palestra muito boa, que nos abriu os olhos para a questão do coração. Inclusive eu tenho um exemplo, agora há pouco, que um amigo, irmão meu, morreu tem um mês amanhã por falta disso, por falta de conhecimento. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.